Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo a gente vai tratar dos investimentos, um grupo aí do ativo não circulante. A agenda, a gente fala primeiro aí do grupo do ativo não circulante, das espécies que compõem esse grupo. Na sequência a gente aborda as propriedades para investimento. E por fim, a mensuração dos investimentos, as participações societárias pelo custo. E o nosso foco principal nesse vídeo é justamente a avaliação pelo método de equivalência patrimonial. Como a gente já discutiu em vídeos anteriores, o balanço patrimonial, tanto do lado do ativo quanto do passivo, ele é dividido em dois grandes grupos, né? O grupo do circulante e o do não circulante, também conhecido como corrente e não corrente. E o que diferencia esses dois grupos é justamente o prazo de realização dos ativos e passivos. Então, ficam no grupo do circulante aqueles ativos que vão ser realizados no curto prazo, em até 12 meses, e os passivos que vão ser pagos em até 12 meses. Como a gente já comentou também, os ativos são apresentados em ordem decrescente de liquidez, sendo o mais líquido primeiro. Então, por isso que vocês sempre vão encontrar o caixa aí como a primeira conta no balanço. E o passivo apresentado em ordem decrescente de exigibilidade, de pagamento, sendo os passivos pagáveis, que serão pagos em até 12 meses, classificados no não circulante, e o restante no passivo não circulante. E aí a gente tem o patrimônio líquido, e o foco hoje aqui é falar especificamente sobre uma parte do grupo do ativo não circulante, tá? A gente vai, nos próximos vídeos, falar também do mobilizado, do intangível, das operações de leasing, mas nesse vídeo específico, a gente vai focar nos investimentos. E aqui, título ilustrativo, estou trazendo aqui o balanço patrimonial, não é Gerdau, tá? Eu coloquei o título errado, estou acabando de ver que esse balanço é da Vale, mas no título está Gerdau. De qualquer forma, o que é importante para a gente verificar aqui é essa distinção que eu falei. Você tem aqui o ativo não circulante, a primeira conta, a conta caixa. A gente já comentou sobre o balanço patrimonial, então eu vou passar bem rapidamente. A gente já falou isso em outros vídeos introdutórios. Você tem as notas explicativas que remetem à abertura das contas. Você tem aqui o comparativo entre 2020 e 2019. Nós estamos falando do balanço consolidado, a gente está falando em milhões de reais. Então, quando a gente vê 70 mil aqui, a gente tem que incluir mais 6 zeros. Então, caixa, equivalente de caixa da Vale, não Gerdau, é de 70 bi. E ela tem um ativo total de 478 bi. Tá? Então, o que a gente percebe? Tá? Que você vai ter, muitas vezes, a mesma conta num ativo circulante e no não circulante. Vamos pegar a título de exemplo aqui, os tributos a recuperar. Olha só. Circulante e não circulante. O que significa isso? Significa que você tem tributos que você vai recuperar, que você vai compensar no curto prazo, em até 12 meses. Você tem tributos que você vai recuperar e compensar no longo prazo. Então, como eu já abordei também em outros vídeos, você tem contas a receber que podem ser prazos superiores a 12 meses. Você pode ter ativos financeiros aqui, por exemplo, ativos financeiros aqui, você pode ter de mais de curto prazo. Por exemplo, um título que você adquiriu e ele vai vencer esse ano. E um título mais de longo prazo, que você não comprou para tradear, você comprou, que a gente viu para manter até o vencimento, por exemplo, ele está mais no longo prazo aqui. Tá? E aí você tem vários outros grupos aqui. Esse grupo aqui, a gente chama, muitas vezes vocês vão ver com o título de ativo realizável a longo prazo. Tá? Esse aqui seria o ativo circulante, esse aqui seria o ativo realizável a longo prazo, que está dentro do ativo não circulante. E aí, geralmente, é apresentado esses três grupos separados, que são o quê? Investimentos, que é o que a gente vai abordar no vídeo de hoje, que são propriedades para investimento e investimentos em participações societárias, basicamente coligadas, controladas e joint ventures. E você tem os ativos intangíveis e os ativos imobilizados, que a gente vai abordar no próximo vídeo. O que eu acabei de comentar aqui, então, o desmembramento, as espécies, os subgrupos que estão dentro do grupo do ativo não circulante. Então,
realizável a longo prazo, que é basicamente as mesmas contas que estão no ativo circulante, mas com prazo de realização acima de 12 meses. Como regra geral, você tem algumas outras contas aqui. Investimentos, que é o que a gente vai tratar hoje, imobilizado intangível, que é basicamente aqui ativo fixo, os investimentos da empresa de CAPEX, e aqui basicamente bastante similar, com a diferença que aqui os intangíveis não têm natureza corpórea, a gente vai abordar isso nos próximos vídeos, tá? Então, o nosso foco hoje, como eu falei, é tratar dos investimentos, que são esses dois subgrupos, propriedade para investimento e as participações societárias de caráter permanente, tá? A lei discrimina isso aqui, e eu trouxe aqui o artigo 179 da Lei 6.404, aí a legislação societária, que ela comenta aí de maneira bem breve, porque a lei ela não é tão detalhada igual os CPCs, que serão classificados nesse grupo dos investimentos, as participações de caráter permanente, não classificadas no artigo circulante, e que se não destinem à manutenção das atividades da empresa, tá? Essa questão da manutenção a gente vai abordar, está relacionado o ativo imobilizado aqui. Participações de natureza permanente, a gente vai ver porque não são ativos que eu comprei para tradear, não é minha aplicação financeira. Aqui esses ativos geralmente têm uma natureza um pouco mais estratégica, de uma participação numa empresa do mesmo ramo, uma subsidiária, uma coligada, uma joint venture, que é uma operação que eu estou fazendo com um parceiro investidor para explorar determinado ramo. Então não tem a natureza de aplicação financeira e sim realmente uma empresa dentro do grupo empresarial ou apenas uma parceria ou uma participação relevante que eu tenho influência numa outra empresa, tá? O que é isso aqui? Para que esse investimento seja classificado aqui nesse grupo, é necessário que a companhia tenha intenção de mantê-lo de caráter permanente. Isso aqui eu trouxe mais para a gente refletir. Não quer dizer, obviamente, que você vai ficar com o negócio ad eterno, com a empresa ou com a participação ad eterno, tá? Pelo contrário, é bastante comum que você possa vender uma subsidiária, você possa descontinuar uma operação, você possa, enfim, incorporá-la e aí ela some. Você tem diversas finalidades que podem ser dadas por uma participação societária numa empresa que você tem, tá? E a mais comum seria justamente vendê-lo em determinado momento, mas a ideia aqui é só para diferenciar, eu coloquei entre aspas o permanente aqui, é justamente para diferenciar aquelas investimentos de caráter, não vou chamar especulativo, mas com uma característica mais de aplicação financeira. Então, por exemplo, eu, Fernando, se eu vou lá e compro uma participação da Vale, eu não vou classificar isso como um investimento da minha empresa, pessoa física, ou se eu tivesse uma empresa, tá? Porque eu não estou comprando isso para ter um investimento, para ter influência naquela empresa, para justamente ser uma extensão da minha atividade, para ser uma diversificação. Não é um investimento que eu tenho num cliente, num fornecedor, não é uma participação estratégica. É basicamente uma aplicação, é um título financeiro. E como a gente viu no vídeo anterior, isso é classificado como instrumento financeiro e reconhecido pelo valor justo. É a lógica de uma aplicação financeira. O que a gente está falando aqui é um pouco diferente. Basicamente um investimento dentro geralmente numa controlada, que é uma empresa dentro do grupo empresarial, que como vocês sabem, é bastante comum que essas grandes empresas elas trabalhem, existam várias empresas dentro do grupo, né? Então tem grupos empresariais formados por mais de 100 empresas, seja porque você vai abrindo várias empresas, por exemplo, em diferentes países, seja porque você tem empresas com diferentes segmentos operacionais, e você quer diferenciar isso, seja porque você foi adquirindo várias empresas através de operações de M&A, seja para segregação de risco. A gente vai ver, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, no setor de incorporação imobiliária, é muito comum que cada empreendimento, para fins de patrimônio de afetação e segregação, ele tenha ele tem um CNPJ diferente. Então, as empresas, às vezes, do setor de incorporação imobiliária, ela tem quase que uma característica de holding. Não é ela que constrói e incorpora os investimentos. Ao contrário, são as empresas de baixo, as investidas, tá? Que fazem esses investimentos, as incorporações, sociedades de propósito específico, de caráter temporário, para fazer aquele empreendimento. E isso vai ser registrado como investimento da empresa mãe da controladora, tá?
E outros segmentos também, por exemplo, energia elétrica, tá? E outros é comum que você tenha várias empresas controladas e eventualmente coligadas. A gente vai explicar um pouco a diferença entre controlada, coligada e joint venture. Então, é só para vocês terem ciência disso. Quando você vê um investimento num balanço de uma empresa que ele está classificado como investimento no não circulante, ele tem esse caráter mais permanente. O que não quer dizer, por exemplo, que a empresa não circulante na aplicação financeira, por exemplo, um banco ou uma empresa que faça investimentos no mercado de capitais, também não compre ações de outras empresas. Ela compra, mas a finalidade ali é de aplicação, de obter rendimento, de obter dividendos, e é uma coisa muito mais para fins de rendimento e não necessariamente uma coisa mais ligada ao business dela, tá? Tudo bem? E a gente vai ver alguns exemplos aí na frente, tá? Uh, mas antes de entrar especificamente nos investimentos em outras empresas, em participações societárias, eu queria falar sobre uma outra espécie de investimento que não são todas as empresas que possuem, algumas sim possuem, que também fica às vezes classificado. Você pode tratar separadamente no balanço patrimonial, mas às vezes ele acaba ficando dentro do grupo investimento porque ele tem uma natureza parecida, que são as chamadas propriedades para investimento, chamada de investment property. E as propriedades por investimento, como o próprio nome já diz, propriedades é a ideia de property, é a ideia de imóvel, mas um imóvel destinado à valorização do capital. Você quer, se comprou aquilo para valorizar e eventualmente depois você vai vender, ou ainda com a finalidade de obtenção de renda, que é basicamente o aluguel. Tá? Então a gente vai abordar primeiro as propriedades para investimento, que é bem simples a contabilização e basicamente a discussão aí entre o modelo de custo e valor justo. E na sequência a gente trata dos investimentos em outras empresas. Tá? Uma coisa importante é o que seria a definição da propriedade para investimento. Tá? A propriedade para investimento, como eu falei, são imóveis, property, tá? Que são mantidos para investimento. E eu acho que eu cheguei a comentar isso anteriormente, acho que foi no vídeo de estoque, que eu falei que a classificação contábil de um ativo, ela depende basicamente do modelo de negócio da empresa e da intenção, a maneira como aquele ativo é utilizado, tá? Então, no caso dos imóveis, os imóveis eles podem ser como são um estoque para uma incorporadora ou uma imobiliária que tem o objetivo de revenda, então é como se fosse uma mercadoria para uma varejista, é um imóvel para uma incorporadora, para uma indústria, ele vai lá e constrói e vende, tá? Então fica no estoque dela. Só que uma incorporadora também poderia ter um imóvel destinado ao uso nas operações, por exemplo, a sede dela. Tem um imóvel que é sede. Esse imóvel não é estoque, porque não está para venda, é para tocar o administrativo da empresa, ter a sede, etc. Esse imóvel vai ficar imobilizado. E a incorporadora poderia ter também, dependendo do segmento que ela opera, ela poderia também trabalhar com propriedade para investimento, que seria o quê? Basicamente, as propriedades que ela constrói, ela poderia separar algumas e não vender e destinar isso para aluguel, para alocar a área, tá? E obter renda. Então, o imóvel ele pode ter essas três classificações. E quando que ele vai ser classificado como propriedade para investimento? Quando o objetivo dele, perdão, seja terreno, edifício ou uma propriedade, um imóvel que está sendo construído, quando o objetivo dele é valorização de capital, obtenção de aluguel ou algo que está sendo construído com essa finalidade. Então, o objetivo é valorização ou renda, que a gente fala que é basicamente a locação do imóvel. Tá? Uma vez classificado esse imóvel como investimento, você vai ter que registrar ele pelo valor que você inicialmente é o custo de aquisição, tá? Inicialmente você registra pelo custo, seja o custo de construção ou o custo se você adquirir um imóvel no mercado para aluguel. A propósito, essa operação é bem comum para pessoa física, né? As pessoas físicas, às vezes, no Brasil tem um costume de, às vezes, de comprar imóvel para alugar ou construir para alugar, que é basicamente essa ideia de propriedade para investimento. Então, a sua casa é imobilizado, se você compra imóvel para revender, seria um estoque, e se você compra imóvel para alugar para sua aposentadoria, seria propriedade para investimento, tá? E aí, como eu falei, o valor que você construiu ou que você pagou
para adquirir aquela propriedade, ele vai ser registrado na contabilidade como custo. E na mensuração subsequente que a gente fala, no próximo fechamento contábil, você vai ter uma escolha, tá? Entre mensurar pelo custo ou o valor justo. Que a gente já abordou também no vídeo anterior sobre instrumentos financeiros. O valor justo, assim, para não complicar muito, e o conceito é bem intuitivo, é o valor de mercado. É quanto vale aquele imóvel. Então você tem duas opções. Ou você mensura pelo custo posteriormente, tá? Ou você remensura pelo valor justo. Se você deixar mensurado pelo custo de aquisição, você vai ter que justificar isso e colocar o valor justo em nota. Em outras palavras, você vai ter que mensurar o valor justo da sua propriedade por investimento. Que a norma permite o seguinte: ou você incorpora esse valor justo dentro do balanço, ou você deixa ele apenas em nota explicativa. Tá? E aqui eu estou trazendo um exemplo da MRV, tá? Que é basicamente uma incorporadora, mas que ela também tem propriedade para investimento, como a gente falou. Não é muito relevante no caso dela, mas ela tem, ó. As propriedades para... Vou ler rapidamente aqui só alguns trechos. As propriedades para investimentos são propriedades mantidas com finalidade de renda ou aluguel, com aluguéis ou valorização. E são mensuradas ao custo. Nesse caso, ela mensura ao custo. Quando você mensura o custo, você acaba fazendo o que depois? A depreciação disso. Tá? Quando você faz o modelo valor justo, como você está marcando para cima e para baixo, você não precisa fazer a depreciação. Ou você faz custo de depreciação impairment. A gente vai explicar lá na frente o que é impairment, mas é basicamente o custo que você pagou, menos o que vai depreciando ao longo do período. E você faz testes periódicos quando existe indício de perda de recuperabilidade do ativo. Ou você mensura valor justo, que é mensurar valor de mercado, então você está ali calibrando para cima ou para baixo, tá? E aí, ela opta em manter pelo custo. Só que ela vai divulgar o valor justo em nota, olha só. Nota explicativa número 9 da MRV, as propriedades para investimentos são mantidas para obter renda com aluguéis. Tá? E as condições são demonstradas a seguir. Olha só, custo, depreciação e o líquido. Tá? E aí ela mensura o valor justo em nota, ó, divulga. Repare que geralmente, e aí isso aí varia, claro, dependendo do momento, é até complicado falar isso no Brasil, na crise que a gente vive já no segundo ano, né? Estou gravando esse vídeo aqui no dia 2 de abril de 2021, quase um ano de pandemia. Mas, como regra geral, o valor justo, o valor de mercado dos imóveis tende a ser maior que o custo. Ó, que está dando uma diferença de 458 para 800 aqui, 650 milhões, mais de 650 milhões, que os imóveis valem mais do que o custo dele. Só que isso não fica registrado no balanço nem na DRE, é apenas divulgado em nota explicativa. Tá? E por quê? Porque a companhia optou em registrá-lo pelo custo. O custo. É uma opção, a norma dá essa opção. É o que a gente chama de uma política, de uma escolha contábil, uma accounting choice. Tá? Só que a norma fala, olha, você pode manter pelo custo, mas até para fim informativo, divulga o valor justo em nota. Tá? Tudo bem? E aí você tem aqui a JHSF, que é uma outra empresa que também é incorporadora, mas também tem alguns shoppings e algumas propriedades para investimento, que ela optou em mensurar pelo valor justo. Então, no caso dela, o valor justo acaba refletindo dentro da contabilidade, no ativo dela, tá? No patrimônio dela, obviamente, que o patrimônio líquido é a diferença entre ativo e passivo. E, por consequência, essa marcação a valor justo aqui, ó, variação do valor justo. Então, nesse caso aqui, ó, ano de 2018, ela teve uma variação do valor justo das propriedades de 271 milhões. E no ano de 2020, ó, porque aqui é a variação de 2019 para 2020, aqui 18 e 19, então aqui durante o ano de 19 e aqui durante o ano de 2020. Ela teve uma variação no valor das propriedades de 209 milhões. Então,
ela está registrando dentro do ativo dela, tá? Tanto esse ganho, no caso poderia ser perda também, esse ganho decorrente da mensuração ao valor de mercado do bem. E ela faz isso tanto para as propriedades em operação, basicamente os shoppings que já estão em operação, quanto os shoppings que estão em construção, tá? E ela vai divulgar, tem uma série de informações de nota, tanto a MRV quanto a JHSF, eu não trouxe aqui, mas todas essas empresas são bastante transparentes. Como é que elas mensuram esse valor justo? Muitas fazem com laudo externo, basicamente pega um perito, um especialista, uma empresa que avalia real estate e chega a um valor justo através do modelo de precificação, olhando, dentre outras coisas, transações passadas, preço do metro quadrado na região, fluxo de caixa descontado decorrente da obtenção de aluguéis disso. Então, é basicamente isso, tá? E é isso, pessoal. Eu termino aqui rapidamente essa parte de propriedade para investimento, que é bem simples. Então, como eu falei, é algo bem intuitivo. Acho que alguns de vocês, ou familiares de vocês, os amigos, fazem isso, que é comprar imóvel para aluguel ou valorização. Vou comprar um terreninho aqui e vou deixar porque a cidade vai se expandir por aqui, vai crescer, vai ter demanda por terreno, tem déficit habitacional, eu vou ganhar na minha aposentadoria aqui, vou manter esse terreno. Ou simplesmente eu vou comprar uma casinha, um apartamento, vou construir, perdão, para obter renda. Isso é uma propriedade para investimento. E como é que você vai tratar isso? Como um ativo não circulante no seu balanço. Inicialmente você registra pelo custo, que foi quanto você pagou para adquirir ou quanto te custou para construir. E para fins contábeis das empresas, a norma permite que você mensure isso pelo valor justo. Que é que cada exercício, cada encerramento de exercício, você vai mensurar aquilo por quanto ele vale, não apenas pelo custo. Havendo ganho ou perda, o que você vai fazer? Se for um ganho, você vai debitar o ativo para aumentá-lo e vai gerar um crédito no resultado, um ganho, tá? E se for o imóvel desvalorizar, você vai gerar uma perda, você vai creditar o ativo e debitar o resultado. Isso é uma marcação a mercado. É como se fizesse uma marcação a mercado de uma ação. Você comprou a ação a 20, está 25, você vai debitar e gera um ganho ou perda no resultado. Vai diretamente para o resultado, basicamente numa linha que costuma se chamar de ganho ou perda, ou variação valor justo das propriedades para investimento. Tá? E aqui eu trouxe dois exemplos para mostrar. Um da MRV, que opta em manter pelo custo e divulga o valor justo em nota, e da JHSF, que mensura o valor justo, incorpora dentro das propriedades para investimento e registra isso na DRE e no balanço dela. Tá? Então, esse assunto é relativamente simples, claro que daria para aprofundar muito mais coisas, mas para esse momento que são vídeos mais introdutórios de contabilidade, eu passo esse racional rápido sobre propriedade para investimento e já vou para a sequência aqui, que é os investimentos, são as participações societárias nas empresas. Tá? As participações societárias nas empresas, basicamente, as empresas em que você não tem, que a gente chama de sem influência, tá? Sem influência nenhuma. Foi aquele exemplo ali, quando se eu comprar ações da MRV da JHSF, eu vou comprar, vai dar 0,000,1%, não tem influência nenhuma. Isso é basicamente um instrumento financeiro, uma aplicação financeira para mim. Eu tenho uma participação societária em outra empresa, eu tenho investimento em ações de outra empresa, eu vou tratar isso pelo valor justo, tá? De acordo com... Isso é um instrumento financeiro. Ou custo, em raros casos onde eu não consiga mensurar o valor justo com confiabilidade, tá? A gente fala aqui, custo apenas se for impraticável de acordo com as normas internacionais. Apesar da lei societária permitir, as normas da IFRS, para as grandes empresas, as pequenas empresas podem manter pelo custo, mas para as grandes empresas, você deveria fazer o valor justo, tá? Fazer a precificação disso, mesmo sendo uma empresa fechada, você fazer o valuation disso e registrar na sua contabilidade. Quando eu tenho influência na empresa, aquela ideia de caráter mais permanente que eu falei, que eu tenho uma participação às vezes de 10, 15, 20%, 30%, 40%, 99%, eu vou tratar isso pelo método de equivalência patrimonial. Tá? E essas empresas elas vão ser classificadas em coligadas, controladas, e eu não coloquei aqui, está faltando, as chamadas joint ventures
que são basicamente quando o controle é compartilhado, tá? Nesse caso, você vai tratar pelo método de equivalência patrimonial, que é o principal que a gente vai abordar aqui, porque o método de custo é muito simples, eu vou mostrar. Você vai deixar pelo custo. Pelo método do valor justo, a gente já viu na aula de instrumentos financeiros, você vai fazer o MTM disso e registrar ganhos ou perdas ou no resultado ou dentro do PL, nos resultados abrangentes, ajuste de avaliação patrimonial, que é o OCI, tá? Seguindo a norma de instrumentos financeiros. E pelo custo, você vai basicamente deixar pelo custo de aquisição e vai registrar os dividendos, onde não é que tem um pouco mais de complexidade, mas é onde as pessoas se confundem um pouco, é no tratamento sobre coligadas controladas de joint ventures, que é onde eu vou dar um enfoque maior aqui, que eu acho que é uma parte mais interessante, tá? Então vamos lá. JHSF, short que eu vi aqui, porque eu já não coloquei no título. Participações societárias. Lembra que eu falei que é muito comum as empresas, elas trabalharem com várias controladas. Olha só controladas. E eu cortei um trecho da nota explicativa. Tem muito mais para baixo, tá? Muito mais para baixo. Ela tem dezenas de empresas. Não sei se chega a centenas, mas dezenas, com certeza, a gente já está vendo aqui de empresas onde ela tem uma participação. São empresas controladas, são empresas que fazem parte do grupo empresarial JHSF. E nesse caso são controladas porque a gente vai discutir isso, são empresas onde você tem o controle, onde você manda, tá? Então, geralmente a controlada é quando você tem 50, a regra geral tá 50 mais 1% das ações de direito a voto, mas você não precisa, você pode controlar com menos. Quando o controle é muito diluído e tal. Então, não se preocupem, depois a gente pode abordar com mais complexidade essa definição de controle, mas por hora, o que a gente tem que entender é o seguinte, um grupo empresarial geralmente não é formado por uma única empresa. Tem às vezes uma empresa controladora e empresas embaixo. E essas empresas embaixo elas podem ser controladas, coligadas ou joint ventures, tá? E nesse caso aqui, olha só o título exemplificativo, tá? JHSF no ano de 2020, olha só. Renda recorrente são as propriedades para investimento, ó. JHSF Malls, Cidade Jardim, Shops, tá? Alguns shoppings famosos aqui. Acho que tem aquele Catarina também, que deve estar em algum lugar aqui. Enfim. E aí, como eu falei, você tem basicamente três grandes definições aqui, tá? Você tem a ideia da empresa que é controlada quando você manda. Então, a título exemplificativo, o governo manda na Petrobras. Por quê? Porque apesar dele não ser o único acionista, ele é um acionista que tem a maioria das ações com direito a voto, que é chamadas ações ordinárias, e em razão disso ele consegue eleger a maioria dos membros do conselho de administração e automaticamente definir os executivos, e ao fazer isso ele controla, ele define as políticas operacionais e financeiras da empresa, tá? Você pode ter, eu não coloquei aqui, mas também o que a gente chama de controle compartilhado, que o exemplo clássico seria 50-50, então basicamente, a gente não existe um controlador único, existe dois controladores que dividem o controle da empresa e é chamado de joint venture, tá? Onde você tem dois controladores, dois parceiros, investidores dividindo o controle. E você tem a figura da chamada coligada, que é quando você tem você não controla em conjunto, mas você tem influência significativa. Você não manda, mas você tem influência significativa. Você consegue, por exemplo, indicar um ou dois conselheiros de administração, indicar alguém no conselho fiscal, você tem uma participação às vezes de 15%, 20%. O número de participação não é tão importante, você avalia também circunstâncias mais qualitativas, tá? Assim como eu falei da questão do controle, você pode controlar com 30%, 35%. Você tem que avaliar o contexto de maneira geral, mas só para dar um exemplo para vocês, por exemplo, acima de 50%, mais um seria controlado. 50-50 seria uma joint venture, uns 15, 20% seria coligada. Se você tem 5% da empresa, ou menos que isso, você realmente não tem muita influência, não é uma empresa. E aí você vai tratar isso pelo valor justo simplesmente como um instrumento financeiro, tá? A valor de mercado e se não aplicável o custo. E aí, como eu falei, o investimento registrado pelo custo de aquisição, ele é bastante simples. Por quê? Você vai registrar o custo pelo valor que você pagou e a empresa de baixo vai tendo lucro ou prejuízo, você não faz nada, você também não mensura o valor justo, você deixa lá pelo custo e quando essa empresa paga dividendos, você vai registrar como receita de dividendos na DRE.
Então, assim, é bastante simples. Vou mostrar um exemplo aqui. Olha lá. Em 30/5 de X3, a CIA São Paulo adquiriu 5% do capital da CIA Rio, por 5 mil. Então, ela comprou 5% por 5 mil. Quer dizer que a empresa tem um valor lá de 100 mil. No período de 1 de julho, perdão, junho, a 31 de dezembro de X3, a, a CIA Rio de Janeiro apurou um lucro de 10 mil, você não faz nada, e quando ela vai distribuir R$ 1.000 de dividendos, você tem 5%, você vai lá, receita de dividendos contra caixa. E o que é o método de custo? É que você mantém o investimento avaliado pelo quê? Pelo custo. O que é o custo? É quanto você pagou. A empresa tem lucro, você faz alguma coisa? Não. A empresa tem variação no valor justo, você faz alguma coisa? Não. E quando ela paga dividendos? Aí entra no seu caixa, tem uma receita de dividendos. Entra no seu caixa, você debita o caixa, você tem que acreditar alguma coisa, uma receita, um ganho. Você recebeu um dividendos. Receita de dividendos. That's it. Simples assim. É um método bem simples de registrar. Você deixa ela parado pelo custo. A gente vai falar em próximos vídeos. Eventualmente você tem que fazer teste de impairment, porque a empresa começa a dar prejuízo lá embaixo. Você às vezes tem que baixar, porque vale zero o seu investimento, a empresa lá de baixo quebrou. Mas você não faz mais nada, você deixa aqui. E por isso que esse é um método bastante limitado. E não é recomendado pelas normas internacionais. Na verdade, as normas internacionais nem aceitam esse método. Basicamente, ela fala o seguinte: ou você mensura pelo valor justo, que é isso aqui, ó. Ou você mensura pelo valor justo, ou você tem que tratar pelo método de equivalência patrimonial, que é o que a gente vai ver agora. Custo apenas ser impraticável. Quer dizer o seguinte: eu tenho uma participação numa empresa e eu não consigo mensurar o valor dela, que é bastante raro. Ou seria muito custoso, enfim, para as pequenas empresas tem essa isenção. Agora, para as grandes empresas, teria que ser, quando você tem uma empresa, você tem influência significativa, você vai tratar por equivalência patrimonial, que é o que a gente vai ver agora. O que é o método de equivalência patrimonial? Tá? Ele é diferente do custo porque você vai registrando no seu ativo e no seu resultado as variações do patrimônio líquido da investida, da coligada, da controlada, da joint venture. Em outras palavras, inicialmente você vai registrar o investimento pelo custo. E depois você vai ajustando o seu investimento com base nas variações no patrimônio líquido da investida. Ele é basicamente um registro aqui pelo regime de competência, porque o método do custo é quase que um regime de caixa, entre aspas. Por quê? Você só vai registrar uma receita quando entrar dividendos. Pelo método de equivalência patrimonial, a gente vai ver, você não espera o pagamento de dividendos. A empresa teve lucro ou prejuízo, você vai registrando isso no seu balanço, tá? Na forma de receita de equivalência patrimonial ou resultado de equivalência patrimonial positivo ou negativo, despesa de equivalência patrimonial. E como é que você vai fazer isso? O próprio método, o nome dele já te indica, né? O que é o método de equivalência patrimonial? Você vai equivaler, é como se você fizesse uma consolidação de todo o investimento na empresa que você está investindo numa única linha no balanço. E como é que você faz isso? Você vai pegar a porcentagem do que você tem, a porcentagem do que você tem, então se você tem 100%, e multiplicar pelo patrimônio líquido da investida. Multiplicar pelo patrimônio líquido da investida. Obviamente, se o patrimônio líquido da investida aumentar em dado período, você vai ter uma receita de equivalência, um resultado positivo. Se o patrimônio líquido da investida diminuir, você vai ter uma despesa. Vamos ver como é que fica? Antes disso, é importante, foi o que eu falei agora. Quando a investida, o patrimônio dela aumenta porque ela tem lucro, você vai ter um resultado positivo de equivalência patrimonial a uma receita. Quando a investida tem prejuízo, você vai puxar uma parcela, uma equivalência desse patrimônio, desse prejuízo, para o seu balanço da investidora. E aí tem uma coisa que às vezes confunde as pessoas. Quando a empresa de baixo paga dividendos, quando a sua investida paga dividendos para você, vai ter uma redução do patrimônio líquido dela, certo? Por quê? Porque está saindo caixa de lá
diminui o patrimônio líquido. Muito bem. Isso não vai gerar uma receita de dividendos para você, como no método de custo, porque você já registrou em investimento a receita decorrente do lucro, pelo aumento do PL. Na verdade, quando ela pagar dividendos, isso vai ocasionar uma diminuição do investimento, com a contrapartida um aumento no caixa. E isso não vai transitar pelo resultado, para não contar duas vezes, porque você já registrou uma receita decorrente do lucro dela. Se quando ela pagar dividendos, o que o dividendos não é uma parcela do lucro? Se quando ela pagar dividendos você registrar outra receita, você vai contar em duplicidade e a equivalência não vai fechar. Quando ela paga dividendos para você, isso não transita pelo seu resultado, vai diminuir o seu investimento, é como se você monetizasse aquele investimento e transformasse aquele investimento em caixa. É como se tivesse um investimento e resgatasse e ele virasse caixa. Tá? Eu vou mostrar rapidamente um exemplo onde isso vai ficar mais claro, mas é importante entender esse racional aqui, tá? Olha lá. A empresa A possui 90% da empresa B. O PL da empresa B é 500 mil. Então, assim, e aqui é um exemplo bem simplificado, pode ter outras coisas, pode ter mais-valia, pode ter ágio, pode ter goodwill. Eu não, como eu comentei em vídeos anteriores, estou tentando deixar assim bem simples os exemplos também, até para facilitar um pouco da didática, tá? Porque esse tema aqui de equivalência, compra de empresas, ágio, combinação de negócio, que a gente chama business combination, M&A, é um tema assim que geralmente a gente demora em cursos assim, volta de 32 horas para abordar tudo isso, tá? Então a gente vai falar aqui basicamente em 30 minutos. Então eu só quero passar o racional para vocês. Os exemplos são bem simples, ressaltando que na prática a coisa fica um pouco mais complexa porque você tem outros fatores que não apenas o valor contábil que você tem que levar em conta. Aqui eu estou fazendo tudo a valor contábil, tá? E não estou fazendo nenhum tipo de ajuste. Então vamos lá. Se, tá? A empresa vale 500 mil e eu tenho 90% dela, o que é equivalência? É pegar 90% e multiplicar pelo patrimônio da investida. Então, se o PL dela é 500 mil, quanto é que eu tenho na minha contabilidade, na minha conta investimentos, participações societárias em B? Quanto que eu tenho na contabilidade de A? 450 mil investimentos em B. Olha lá, empresa A, não tem um ativo aqui, investimento, vai ter uma linha aqui, investimento em empresa B. Se eu tivesse 100%, eu teria 500 mil nessa conta, porque a conta investimento ela vai consolidar, ela vai equivaler ao PL da investida, claro, multiplicado por 90%, porque os outros 10% estão na mão de minoritário. Tudo bem? Muito bem. Vamos ver o que acontece quando a empresa B vai tendo lucro pagando dividendos, que é aí que a coisa fica interessante. A empresa B teve um lucro de 100 mil. Bom, se o PL dela era 600, ela teve um lucro de 100 mil, para quanto que o PL foi? Perdão, se o PL era 500, ela teve um lucro de 100 mil, para quanto que o PL foi? 600. Automaticamente, se eu tenho que equivaler na minha conta investimento o PL da investida, eu tenho que ter 90% de 600 na minha conta investimentos. E desse lucro aqui, eu também tenho 90%. Então, o investimento avaliado por equivalência patrimonial deve ser aumentado em 90%, que é justamente esse lucro. Porque se ela teve 100 mil de lucro, eu tenho 90%, eu vou registrar na minha contabilidade 90 mil de resultado de equivalência patrimonial. Eu vou debitar minha conta investimentos, 90 mil, e vou creditar resultado de equivalência patrimonial. Como eu tinha 450 eu somei 90, quanto que vai ficar? 540. Tá certo, tira a prova, 540. É 90% de 600? É. Então a equivalência é isso. É eu equivaler, equiparar o patrimônio líquido da investida na minha conta investimento. Olha lá como é que fica no gráfico. O PL dela tinha 500, ela teve um lucro. O lucro vai para onde? Lucro acumulado, fica dentro do PL. Ficou 600 o PL, não ficou?
Então, aí eu tenho que ter 540. E aí o que eu vou fazer? Eu vou debitar aqui e eu vou gerar um lucro para mim. O que é esse lucro aqui, resultado de equivalência patrimonial? Eu estou puxando os resultados da minha investida. Se eu tivesse 100% dela, eu ia puxar 100 mil. Eu estou consolidando no meu balanço individual o resultado dela. Tranquilo? Agora é a pegadinha que às vezes dá uma travada. O que acontece quando essa empresa que pagar dividendos? Quando ela pagar dividendos, vai diminuir o PL. E eu vou ter que refletir isso. E eu vou ter que diminuir aqui e vai aparecer um caixa para mim aqui, ó. É como se eu pegasse esse investimento aqui, ó, e monetizasse uma parte dele. Olha lá, ó. A empresa B, controlada, propôs e pagou 70 mil de dividendos. Se ela pagou 70 mil de dividendos, o PL dela saiu de 600 para 530. Por quê? Porque o PL dela não estava com 100 aqui. Vamos supor que esse 100 fosse tudo caixa. Quando ela vem e paga, ela tira o caixa. E esse lucro ele é distribuído. Ele vira dividendos a pagar e depois ele é pago. Então o PL da empresa diminui e sai caixa dela. Esse caixa que sai, 90% desse caixa que sai vem para mim. E o meu investimento para equiparar, ele vai ter que ser diminuído. Como eu falei, é como se eu resgatasse e jogasse no caixa, resgatasse a aplicação financeira. E não vai entrar no meu resultado de novo. Por quê? Só entra no meu resultado o que transitou do resultado da minha controlada. Ela não teve um outro lucro. Se eu jogar o dividendo aqui, eu vou contar duas vezes. Vou aumentar meu lucro. Olha lá. Então ela propôs e pagou 70 mil de dividendos. O PL dela passou para 530. O meu investimento tem que ser 90% de 530. Tá? E desse dividendo que ela pagou, eu tenho direito a quanto? 63 mil. 90%, 97. Perdão, 97. 63. O meu PL é o quê? O 530 vezes 90, 477. Como é que eu faço para o meu investimento, para ajustar meu investimento? Primeiro, entrou caixa para mim. Eu vou debitar a caixa. Quanto? 63. 90% de 70. E eu vou creditar um investimento nesse mesmo valor. De tal forma que ele vai ficar proporcional. Ó. Olha lá. Olha o PL de B. É 500, mais um lucro de 100, menos tirou 70. Sobrou 30. Tem 530? Eu não tenho 90%? Ó. Pô, mas você diminuiu o investimento? Sim, eu tirei daqui e coloquei aqui. Ó. A empresa pagou dividendos, o patrimônio dela diminuiu. Eu reflito aqui, equivalência é equiparar. Ó. Eu estou equiparando. E entrou caixa para mim. Essa é a lógica. Sempre pense nisso. Tem que equivaler na minha conta investimento perda investida. Quando ela tem lucro, gera lucro para mim, aumenta o investimento. Quando ela paga dividendos, eu não entra no meu resultado de novo, ao contrário, eu credito o investimento para diminuir, para equivaler, e eu debito o quê? O caixa que entrou, ou dividendos a receber, quando ela só propõe e fica no dividendos a pagar aqui, aí sobe para cá, dividendos a receber, dividendos a pagar dessa e dividendos a receber dessa, tá? Mas sobe também igual, quando ela declara. Tudo bem? Olha lá, investimentos na nota de equivalência patrimonial da Gerdau, tá? Olha que interessante. É antigo, tá? Esse aqui é 2009, 2010, mas olha só, olha o investimento, olha a equivalência, ó. Somou, diminuiu. Por quê? Porque a empresa teve prejuízo. Você tem que diminuir. Olha o dividendo, ó. E juros sobre capital próprio, eu não te falei isso, mas é a mesma coisa, tá? A equivalência soma ou eventualmente diminui dependendo do prejuízo e o dividendo sempre diminui, ó, para ajustar. Vamos fazer mais um exemplo? E esse aqui é bem tranquilo também, só para vocês entenderem um pouco desse racional de novo.
Olha lá, exemplo número 2. Eu sei que quem está vendo a primeira vez pode ser que dê uma travada. Eu vou mostrar só mais um exemplo, a gente finaliza e, obviamente, quem tiver com um pouco mais de dúvida, além do acompanhamento das leituras, dos estudos, dos balanços, também pode rever novamente. Mas você tem a CIA Sergipe, que é investidora, e a CIA Alagoas, que é investida. A CIA Sergipe adquire 50% do capital da investida, tá? Alagoas, por 10 mil. Então, o patrimônio dela é 20. 50%, ó. Quando você olha no balanço da investidora, você vai ver isso aqui, ó. Investimento em Alagoas. Que é investido, 50% do PL. Como eu estou falando, estou fazendo tudo pelos critérios contábeis, tá? Quando você tem M&A, você obviamente não paga questões contábeis, você tem arte, você tem mais-valia, você tem que fazer alguns controles adicionais do que eu estou mostrando aqui. Aqui, para facilitar, eu estou só focando no contábil, tá? Olha lá. Sabendo que, ao final do exercício de 93, o patrimônio da investida Alagoas era de 26, então tinha 20 e foi para 26. Só teve um lucro de 6. Eu vou ter um resultado de equivalência de 3. Porque se eu tenho 50% e aqui foi para 26, o meu em tese iria para 13. Só que ela também distribuiu 600 para os seus acionistas. Então, quando ela distribui 600 aqui, ele vai para 20, mais lucro 26, menos 600, ele fica por quê? 25.400. Então, aqui vai ter que ter o quê? Ele vai 10, somo 3, e desses 600, então ficaria 13, só que desses 600 que ela pagou de dividendo, eu vou ter 300 aqui no meu caixa. Então, eu vou ter que tirar 300 daqui. Vai ficar 12.700 se eu não errei na conta. Tá? E a CIA Sergipe, durante o ano, realizou receitas de 4.000, custos de 1.000 e despesas de 500. Vamos ver como é que fica o cálculo na investidora que é a CIA Sergipe. Tá? Ela teve no ano receitas de 4, custos de 1.000 e despesa de 500. E ela tem que registrar na contabilidade dela o resultado de equivalência, que é esse 3.000 desse lucro aqui, e registrar também esse dividendo no balanço dela e ajustar o investimento. Olha lá. Olha o cálculo da equivalência patrimonial. 26.000, 50%, que é o PL final. 13, eu tinha 10, eu vou registrar 3. Tá? Só que, eu registrei 3 aqui, ó, de equivalência. Como é que eu registro o resultado da equivalência? Eu debito investimentos e credito resultado de equivalência. Só que quando ela paga dividendos, que eu falei, eu coloco credito aqui para diminuir, debito o quê? Caixa e bancos, ó, porque eu estou monetizando dinheiro. Então eu diminuo investimentos e aumento o meu caixa. Fico com 300 no caixa, 12.700 no investimento, que é o quê? 50% de 25.400, que é o 20 que ela tinha, com mais 6 ficou 26, pagou 600 de dividendo, ficou com 25.400. Eu tenho 12.400, 50% disso. E aí eu tive receitas, despesas e custos. Eu venho, encerro essas contas aqui, jogo no ARE, jogo a equivalência aqui para dentro também, porque no meu resultado tem o meu resultado e aquilo que eu puxo das minhas investidas. Tem meu balanço aqui, lucro acumulado. Vamos ver como é que fica a minha DRE. Perdão. Depois eu volto aqui para a MRV. Olha lá. Receitas da CIA Sergipe, que é a investidora. A minha receita, 4.000, meus custos 1.000, meu lucro bruto 3.000, menos minhas despesas, tá? Daria 2.500. E eu venho e coloco aqui, ó, resultado de equivalência patrimonial. O que é esse resultado de equivalência patrimonial que às vezes você já via nos balanços das empresas? É justamente o que eu estou puxando de lucro ou prejuízo das minhas investidas, que são mensuradas pelo médio de equivalência patrimonial, que são o quê? Controladas, joint ventures e coligadas. Controladas, joint ventures e coligadas. Isso no balanço individual. No balanço consolidado, que é do grupo inteiro, como eu vou consolidar as controladas, eu vou mensurar
por equivalência só as coligadas e as joint ventures. Não vou abordar isso agora, isso é um outro vídeo, eu vou falar sobre a consolidação de balanços. Então, por agora, a gente está tratando do balanço individual, vai aparecer essa conta aqui. O que é importante dizer? Isso aqui é não tributável na equivalência no Brasil, tá? Quando puxa do exterior tem uma discussão, se teria que tributar de novo, porque, regra geral, por que não é tributado no Brasil? Porque isso aqui não é o lucro da investida, esse lucro já foi tributado por ela. Então, ao você puxar o lucro dela, você tributaria duas vezes. Então, as receitas de equivalência não são tributáveis e as despesas não são dedutíveis, tá? E olha como é que fica isso nos balanços. Estou pegando aqui da MRV, ó, receita, custo, CMV, despesa de vendas, OPEX, administrativa, outras. Resultado de equivalência patrimonial. No consolidado. Tudo bem? O que é esse resultado de equivalência? É isso que a gente falou agora. Eu estou puxando, no caso do consolidado, as minhas participações em coligadas e joint ventures. Tudo bem? E é isso. Aí você vai falar assim, mas como é que ficou meu investimento? Meu investimento está mensurado por 12.700 na Cia Lagoas, né? O que aconteceria se eu vendesse esse investimento? Se eu vendesse esse investimento por 15 mil, aí eu vou ter a diferença. 15 mil menos o valor contábil 12.700 vai gerar um ganho de 2.300 e aí nesse caso, na realização do investimento, esse ganho é tributável. Então aí eu alieno meu investimento a puro ganho ou perda. E qual que é a diferença do ganho ou perda? É por quanto eu vendi e por quanto está registrado na minha contabilidade. E quanto está registrado na minha contabilidade? Custo. E o que é o método de equivalência? Eu vou equivalendo, né? Eu vou equivalendo as minhas participações na investida e vou ajustando esse investimento. E por isso que ele é mais correto do que o método de custo. Porque o método de custo, ele, finalizando aqui, ele é quase que, como eu falei, um regime de caixa. Você não vai registrando as variações no patrimônio líquido da investida. Na equivalência, não. Ela vai tendo lucro, você vai aumentando. Ela vai tendo prejuízo, você vai diminuindo. Então, ele reflete de maneira mais acurada o valor do seu investimento e as mutações que acontecem no patrimônio das empresas que você investe. E aí você puxa isso para a sua contabilidade. O médio de custo não. Fica de custo ali ad eterno e só quando a empresa paga você reconhece uma receita de dividendos. Então, por isso que pelo FRS ele não é aceito apenas para pequenas e médias empresas e quando é impraticável se mensurar o valor justo dessas participações, tá? Então, finalizando, pessoal, acho que ficou um pouco longo novamente o vídeo, mas a ideia foi essa. Então, a gente falou nesse vídeo do grupo do ativo não circulante, que ele é composto pelo realizável a longo prazo, investimentos imobilizado e intangível. Os investimentos, que foi o foco hoje, nós temos propriedades para investimento, que é os imóveis destinados para valorização ou renda. Tá? Basicamente, quem tem muita propriedade para investimento no Brasil são as administradoras de shopping, tá? Porque elas adquirem os imóveis para alugar. Mas a gente já viu que tem algumas incorporadoras também que também atuam nessa área, então atuam nos dois business, né? Tanto na incorporação quanto nos imóveis para renda. Para a mensuração dos investimentos e participações societárias, basicamente você tem esses dois métodos aqui, esse com essa limitação, e para a grande maioria das empresas que vocês vão ver aí, as grandes empresas, os investimentos e coligadas controladas de joint ventures vão estar avaliados pelo método de equivalência patrimonial. E esse é o ponto interessante de vocês verificarem isso, analisar, ver quanto, por exemplo, muitas vezes que está subindo de resultados de empresas de baixo, qual a relevância disso e assim por diante, tá? Obrigado aí pela atenção. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre imobilizado, intangível, operações de leasing e teste de impairment. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.